Aqui no estúdio nós temos o prazer de receber aqui ao vivo o prefeito de Palmeiras de Goiás, cidade maravilhosa aqui, né? Podíamos falar da grande Goiânia, né? Mas não é tão próxima a Goiânia. Portal de entrada do Sudoeste. Portal de entrada do Sudoeste, Alberani Marques, está aí cuidando também da sua sucessão. Vai falar um pouco como é que está a administração municipal, esses efeitos da crise, da crise econômica. No segundo mandato, Alberani. Segundo mandato, né? Já, e não pode ser candidato à reeleição. Ele que está coordenando ali, de certa forma, a sucessão lá como um líder político em Palmeiras de Goiás. E aqui recebe o nosso bom dia. Bom dia, Alberani, prazer tê-lo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Marcos Cipriano, bom dia, Álvaro, bom dia, Paulo Roberto, bom dia, Alípio. Quero aqui abraçar o William Alves da mesa, o jornalista Marcos Barbosa que me acompanha. Um bom dia a todos vocês, ouvintes da 107, o programa Jornal da Manhã. Ser um prefeito de uma cidade em que o governador tem uma relação afetiva muito forte, isso é bom ou ruim, Alberani? Aumenta bem a responsabilidade, né? Aumenta bem a responsabilidade, porque não deixa de ser mais cobrada, de ter uma visibilidade maior, e tudo que é feito acaba sendo observado. Então, aumenta a responsabilidade, mas por outro lado também é muito bom, porque você tem a oportunidade de estar trabalhando para a sua cidade, ajudar a sua cidade a crescer. E isso é bom. Eu tenho uma alegria muito grande de estar aí finalizando meu segundo mandato, né? Nós estamos iniciando agora em janeiro o 8º ano da nossa gestão, e Palmeiras transformou muito nesse período. Sou um homem que vem da iniciativa privada, fez carreira na Caixa Econômica Federal e pode falar melhor do que ninguém desse momento de crise que o país está atravessando, e quem fica lá na base da pirâmide é que acaba sofrendo, né? Digamos que a comunidade na sobrebase, e depois, evidentemente, no alicerce ali da base, e depois acima os municípios, os estados, e depois a União, que é quem sofre menos. Como é que o senhor tem lidado com essa crise, que não é uma crise nova, mas que explodiu no ano passado? De fato, não é uma crise nova, mas o Brasil teve grandes oportunidades de enfrentar melhor essa crise. Nós sabemos que essa crise vinha se arrastando por decisões de política econômica erradas, né? Onde se incentivou muito a economia do Brasil nos últimos anos, vem incentivando o quê? O endividamento das famílias, né? Das pessoas, o endividamento. Chega um ponto que o endividamento chegou no seu limite, né? Não tem jeito mais das pessoas estarem endividadas. Aí entra em crise, porque a nossa matriz econômica, a economia, nos últimos anos, foi feita, o crescimento das vendas, o crescimento da economia foi em cima de quê? De endividamento. Criou-se facilidade para endividar as pessoas. Ao passo que teria que ter feito o quê? Um incentivo à produção, tornar os produtos do Brasil mais competitivos fora do Brasil, tornar os produtos mais competitivos fora. Hoje o que nós temos, assim, são os produtos pouco, não digo na sua maioria, mas pouco competitivos fora do Brasil. Por quê? Porque é carregado de impostos, de taxas, enfim. O Brasil, ele precisa passar por uma transformação. Essa crise, né, é uma crise econômica, né, mas de origem política. Então, nós estamos precisando, primeiro, passar por esse período de crise mesmo, de resolver essa crise política para a crise econômica, para a gente poder sair. A dificuldade é enorme, levando-se em consideração que 70% da arrecadação federal fica com o governo federal, 16% com os estados e apenas 14% dos municípios, é muito difícil administrar, porque se 70% dos recursos fica com a União, a hora que o cidadão precisa de saúde, de educação, de infraestrutura, ele não vai na União, ele vai o quê? No município. Quem está mais próximo da população é o vereador, é o prefeito que está ali próximo. Então, ele que é cobrado, ao passo que o governo federal, além de deter a maior parte da arrecadação, 70% desse bolo da arrecadação federal, ele acaba por fazer o quê? Cortando recursos. Nós estamos vendo aí, o governo cortou não sei quantos bilhões da saúde, né? Para esse ano, para o ano passado e esse ano agora principalmente. Nós estamos vendo aí casos do mosquito Aedes explodindo no Brasil inteiro, a ponto do próprio ministro da Saúde dizer que nós estamos perdendo feio a guerra para esse mosquito. Então o governo federal corta recursos para a saúde, né, para várias situações, e cria despesa para os municípios.
né? Cria despesas, estabelecendo piso para várias categorias. Eu não quero discutir que se não merece. Os professores, várias categorias, merecem sim ganhar melhor ainda do que esse piso. Só que o governo federal precisa criar esses pisos, mas dotar os municípios, mandar recursos para os municípios pagar também. É muito fácil, o Alípio, eu pegar e fazer uma conta para você pagar. Claro. Né? Então, o governo acaba fazendo, o governo federal, fazendo cortesia com chapéu alheio. Então, a dificuldade que nós estamos vivendo nessa economia, ela é grande. E o pior, nós não temos assim, a curto prazo, uma perspectiva de sair dessa crise, né? Então, resta para nós o que, brasileiro? Trabalhar muito para produzir, né? Com essa desvalorização do dólar, ela acabou ajudando muito as nossas importações, mas tirando as commodities maiores, que são nossos minérios, carne, soja, grãos, esses nós temos competência para vender lá fora. Mas produtos industrializados, o Brasil tem pouca competência porque nossos produtos são caros competindo com os produtos de outros países. Agora, como é que o senhor se preparou para enfrentar essa guerra? Às vezes o administrador enfrenta algumas situações, atitudes antipopulares, né, que acaba refletindo, inclusive, na própria gestão como um todo. Lá em Palmeiras, você sofreu com isso também, não? Já tem algum tempo que, assim, eu sempre gosto de administrar com muito pé no chão, né? Com muito pé no chão, porque hoje a arrecadação dos municípios vem de quê? Vem de renda própria, que, por exemplo, que é um IPTU, vem de ICMS, que é a renda do Estado, e a verba que vem do governo federal, dos impostos federais, né? Que são cretados dia 10, dia 20, dia 30. Você não tem condições de fazer um planejamento para hoje você falar assim, olha, dia 10 vai entrar tanto de recurso. Às vezes você espera um valor, vem bem menos. Né? Então, é difícil. Então, é ter pé no chão, cortar gastos. Nós temos enfrentado, assim, ali respondendo a sua pergunta, uma situação de quê? De cortar gastos, diminuir cada vez mais. Mas eu sempre gosto de dizer uma coisa, uma frase. As necessidades humanas são ilimitadas, porém os recursos financeiros são limitados. O segredo é, com o pouco recurso que tem, procurar atender a maior necessidade das pessoas. Porém, não é fácil, porque as necessidades são ilimitadas. A procura por saúde está cada vez maior, né? A procura por uma educação de qualidade está cada vez maior e os recursos acabando. Então, as prefeituras estão entrando. Se não houver uma mudança, prefeituras, estados, vão tudo entrar. Os que já não estão vão entrar nos próximos tempos aí em situação de falência total. Prefeito Alberani, o município de Palmeiras de Goiás, nos últimos anos, ele montou uma estrutura, ele criou um desenvolvimento sustentável através de algumas boas indústrias, né, que ali foram instaladas, grandes indústrias, principalmente na área de alimentação, e nós estamos vivendo hoje, né, um momento de crise. Nós sabemos que aquelas indústrias geraram muitos empregos, muita renda para o município. E nesse momento de crise hoje, que as empresas estão desaquecendo a sua produção em decorrência da queda no consumo, como que está o mercado de trabalho de Palmeiras de Goiás? Tem sofrido com essa questão do desaquecimento da economia brasileira? No varejo, no modo geral, tem sofrido um pouco, sim. Essas maiores indústrias, que são as maiores indústrias de Palmeiras, são 2 frigoríficos, né? Um de aves, que é o Pif Paf, um de bovinos, que é o Minerva. Nós temos uma termoelétrica, temos uma esmagadora de soja, uma fábrica de tintas. Está um pouco diversificado. Essas grandes empresas ainda não sofreram porque elas exportam muito. Com a alta do dólar, acabou se tornando mais vantajoso exportar. Então, nós não fomos afetados ainda, porque é uma commodity, que é alimento, carnes, ainda não foram afetadas, porque estão exportando bastante. Palmeiras hoje é uma importadora de mão de obra. Nós, hoje vai mão de obra diariamente de 8 municípios ali em volta para Palmeiras. Mas a crise, se ela não tiver um contorno, não tiver um momento de dar uma parada, uma travada nessa crise, uma melhorada, uma expectativa, né? Que é pior que a crise é a expectativa de crise, né? Você está num momento de crise. Se você está numa crise econômica,
Se você tiver expectativa de sair, é melhor. Mas se você olha e não vê uma luz no fim do túnel, isso é pior, porque o empresário da construção civil, ele para de lançar empreendimentos. Aquele empresário que às vezes quer crescer, quer expandir, ele deixa para um segundo momento. E isso impacta. Então, Palmeiras hoje, assim, só nas pequenas empresas que nós temos tido algum impacto com relação a demissões, sim. Nas grandes empresas, ainda não. Prefeito, essa atual geração de prefeitos, em função da crise econômica, corre o risco de entrar para a história como uma geração duramente perseguida politicamente pelos efeitos da crise, prefeito? Olha, corre sim. Corre, principalmente aqueles municípios menores ainda, aqueles municípios que têm pouca arrecadação, né? Palmeiras tem uma arrecadação pequena, não é grande, mas não é muito pequena. Então, nós temos uma arrecadação em Palmeiras na faixa de 2 milhões e 600 mês, né? Então, nós temos condições de fazer alguma coisa. Agora, veja a situação, Cipriano. Hoje você tem que, por lei, aplicar 25% em educação, 15% em saúde. Já foi 40% da sua arrecadação está comprometida. Você tem que fazer um repasse de 7% para a Câmara de Vereadores. Já foi 47%. Se a sua folha, ela pode chegar até 53%. Se a sua folha for 50%, vai para 97%. Sobraria 3% para você fazer infraestrutura urbana, rural, enfim, fazer eventos. Então, quer dizer, se comprometer muito com folha de pagamento, nós temos alguns municípios que estão no limite, com 53%. Então, o prefeito nada mais é do que se ele gastar só 15% com saúde, mas não gasta só 15%, a demanda da saúde está grande. Nós, em Palmeiras, sempre estamos na faixa de 19%, 20% que a gente não é gasto, é investimento na saúde. Na educação, sempre é 26%, 27%, 28%. Então, você tem que investir muito, porque como que você vai ser um gestor, um bom gestor, sem pensar no futuro, sem pensar de uma educação de qualidade para as crianças, para os alunos do seu município, né? Você quer pensar, um gestor quer pensar longe, quer pensar que amanhã vão ter ótimos profissionais, ótimos gestores, você tem que pensar na formação e obrigatoriamente você tem que investir bem na educação. Nós temos feito isso de uma maneira com maestria em Palmeiras de Goiás. As nossas escolas são escolas, diria para vocês, de primeiro mundo, todas as salas com ar-condicionado, com cortinas, escolas reformadinhas, novas, cada professor tem seu notebook, cada sala de aula tem outro notebook, televisão de 50 polegadas em cada sala de aula, um sistema de educação. Por quê? Para melhorar a educação. Nós viemos fazendo isso para quê? Para preparar esse aluno. Então, os gestores atuais correm sério risco, sim. O que tem que fazer é cortes, porque a maioria, uma boa parte deles vão à reeleição hoje. Vão à reeleição esse final de ano. E tem muitas dificuldades, são ótimos prefeitos, ótimos gestores, mas ninguém dá conta de administrar se não tiver dinheiro. É verdade. Pois não, Álvaro da Universo. Tem uma pergunta do ouvinte aqui, prefeito, 8118-2376. O ouvinte pode participar aqui do programa Jornal da Manhã, mandando perguntas para o prefeito de Palmeiras, Alberani Marques. Bom dia, amigo do Jornal da Manhã. Quantas casas, prefeito, foram construídas na gestão do senhor Alberani? Quais deputados representam Palmeiras? Estão trabalhando os deputados? Ótima pergunta, o Álvaro. Muito boa essa pergunta. Por quê? Deputados, tem alguns deputados que costumam aparecer, são deputados de Copa do Mundo, né, Lipe? De 4 anos que vai. Eu, a partir desse ano passado, eu estou colocando nos jornais de circulação lá no município a relação dos deputados, tanto estadual, federal e senadores, quais as votações que tiveram, quantos votos que tiveram no município e o que eles levaram de obra para o município. Para prestar conta, porque nós temos alguns deputados que andam por lá de 4 anos, mas nunca levaram um centavo para a população. E eu estou prestando conta da população, para a população é a minha obrigação. Os deputados atuais que nós temos lá, além da senadora Lúcia Vana, que foi muito bem votada, tem nos ajudado muito, né? O deputado federal Marcos Abrão tem nos ajudado muito,
tem correspondido com muitas emendas para Palmeiras. Deputado estadual Zé Vitti tem nos ajudado bastante, tem correspondido, né? A exemplo do governo do estado e do governo federal através de emendas. A Lucevana, a senadora Lucevana, ela já arrumou para nós emenda lá de 2 milhões para esse ano. 1.250.000 para recapeamento, né? E 700 mil para a gente aplicar na saúde do município, aquisição de um tomógrafo para o município. O deputado federal Marcos Abrão nos ajudou com a emenda de 700 mil para ampliação do pronto-socorro, transformar o pronto-socorro de Palmeiras num hospital, aumentando a quantidade de leitos, a construção de um centro cirúrgico, também com emendas para pontes, para infraestrutura. O deputado Zé Vitti tem nos ajudado nos eventos, van para Palmeiras e mais na parte de infraestrutura também. Então esses deputados têm correspondido sim. Graças a Deus nós temos tido aí uma boa parceria deles sim. Prefeito, para o carnaval agora, alguns prefeitos goianos tiveram que suspender, né, as festas em função da crise. Como é que está Palmeiras de Goiás? O carnaval de Palmeiras sempre foi um carnaval muito tradicional, né? E nós vamos fazer esse ano, mas readequando, né, a nossa grade, o nosso projeto, para ficar mais de uma maneira, não diria mais tímida, mas mais com estrutura menor, economizando, não deixando de atender a população, que às vezes a população não tem festa no local e acaba tendo que se deslocar para outras cidades, risco de acidentes, enfim, eles vão aproveitar a festa, mas só que uma festa um pouco mais comedida, né, um projeto menor esse ano. É verdade, o que está ocorrendo em todo o estado, em todo o país, né, prefeito? E nós temos... Vamos fazer um carnaval de marchinhas, né, prefeito? É verdade. Eu posso falar aqui da programação? Claro, tranquilo. Lá, carnaval, como todo mundo sabe, de 6 a 9 de fevereiro, né? Entrada franca, como sempre, né? Durante o dia tem no Lago Municipal e à noite no Parque Exposição, que é o local onde nós fazemos o evento. Dia 6 é Kleber e Cauã. Dia 7, Marcos Mafra. Dia 8, Gabriel Gava. E no dia 9, som automotivo. Nós não vamos fazer as 4 noites. Seu carnaval não tá magrinho assim não, prefeito. Gabriel não. É bom ressaltar que nós tivemos o apoio, né, também de emendas parlamentares, né, para a realização dele, mas os nossos carnavais, os anteriores eram maiores, tá, né? Certo. Eram 4 noites, ou só 3 noites. Prefeito, o senhor é um político muito ligado ao governador Marconi Perillo, PSDB, e é desse bloco do governador Marconi Perillo. Fazendo uma análise do cenário das eleições, o que o senhor imagina para 2018 e qual que é a influência de 2016 e 2018? O que o senhor imagina do futuro político do governador Marconi Perillo? O governador Marconi Perillo é um grande líder, um homem muito inteligente, um grande estrategista, né? Vocês o conhecem, vocês sabem disso. Ele é um grande estrategista, homem inteligente e trabalhador, muito trabalhador, que nós sabemos, né? A própria oposição sabe disso, que ele é muito trabalhador, muito inteligente, trabalha muito, né? E para quem trabalha muito, o resultado acontece. Então, o cenário de 2018 está aí em aberto, mas nós sabemos que nós temos pré-candidato, como o vice-governador Zé Hélio, tem trabalhado muito, está à frente de uma grande secretaria do Estado, ele tem trabalhado muito, é um homem muito inteligente, muito competente, né? Agora, o governador Marconi Perillo, ele tem uma credibilidade, né, e um nome muito bom no Brasil afora. É o 4º mandato de governador e ele está construindo esse trabalho a nível Brasil, criou aí um bloco de governadores, né, do região central do Brasil, que está ampliando com o norte, né? Tá vindo agora o governador de São Luís, aí vem Manaus, Rondônia, né? Pará, ele tá se fortalecendo. Daqui uns dias, lembrando o antigo tratado de Tordesilhas, né? O lado esquerdo, que seria o lado espanhol do tratado de Tordesilhas, né? Tá todinho nesse bloco aí. Então, quer dizer, vai ter uma força muito grande, né? Com vários partidos políticos aí, né? Nós sabemos que tem alguns partidos políticos aí que também tem uma grande afinidade com o governador Marconi Perillo, além do PSDB, que é o nosso partido. Então, o governador Marconi Perillo está se cacifando aí para quem sabe, uma candidatura a presidente da República ou a vice, não sei, está se cacifando e depende de uma conjuntura momentânea, mas eu digo uma coisa para vocês, coragem para enfrentar ele tem.
Tá certo. Prefeito, nosso embaixador aqui do nosso WhatsApp, o Álvaro da Universo, no 8118-2376, traz a participação do ouvinte aqui do Jornal da Manhã. Tem mais um ouvinte aqui, prefeito, perguntando, o Valmir, perguntando, senhor prefeito, se existe essa dificuldade tanta que o senhor falou hoje e a realidade dos anos seguintes não vai ser muito diferente, por que tanta gente quer brigar para ser prefeito de uma cidade? Valmir. Valmir está afiado, né, prefeito? Ô, Valmir. Valmir, bom dia. De fato, mas a dificuldade é grande e é na dificuldade que a gente aprende. Eu, pelo menos, nos meus maiores momentos de dificuldade da minha vida foi onde eu mais cresci. Então, o desafio que empolga, às vezes, um gestor, um político, um empresário, são as dificuldades, né? E o sonho de pegar e transformar, né? Nem todos entram para a política, né, com um ou outro objetivo. Muitos querem ter um sonho de ver transformado, né? Às vezes, eu falo assim, é uma questão de vaidade, de ego. Pode até ser, mas aquele ego no sentido de falar assim, eu contribuí com o meu estado, eu contribuí com a minha cidade era assim, hoje ela está em tal situação bem melhor. Eu, pelo menos, penso assim. Tenho convicção de que nem todos pensam, mas eu penso assim e acredito que esse é o caminho que leva mais as pessoas a fazerem algo, que é contribuir, que é a missão. Nós estamos aqui na Terra para cumprir algumas missões, né? Deus nos deu missão e a gente às vezes não pode fugir, nós não temos direito de fugir das missões que é dadas para nós, mesmo que sejam difíceis, mesmo que sejam missões de sacrifício. Prefeito Alberani Marques, prefeito de Palmeiras, entrevistado ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Prefeito, tem uma pergunta que eu queria fazer para o senhor aqui, mas Alipe, você tem alguma questão ao prefeito? Pode fazer a sua, a minha é muito mais voltada para a área política. Para a área política. Prefeito, só para fechar essa questão, e aqui aproveitando, porque nós estamos aqui diante de um gestor municipal no segundo mandato, com experiência de gestão, e ontem foi divulgado um estudo da Transparência Internacional que analisa o processo de percepção de corrupção em todo o mundo. O Brasil piorou 7 posições nesse estudo aí, e no ranking mundial da corrupção ficou em 76º lugar, ou na posição 76. E aí as nações ali menos corruptas do mundo, as mais zelosas, você tem em primeiro lugar a Dinamarca, em segundo a Finlândia, a terceira a Suécia, quarta Nova Zelândia, quinta posição a Holanda, a sexta a Noruega, a sétima a Suíça, oitava a Singapura, e o Brasil aparece, sabe o quê? Exatamente na 76ª posição, ou seja, lá embaixo. A pergunta que faço, por que existe esse senso comum, essa ideia na sociedade brasileira que todo político, todo gestor público tende a um dia a ser corrupto, prefeito? Eu estou olhando a relação dos países que você falou e uma boa parte deles são de clima frio, né? Os escandinavos, né? É verdade, deve ser uma cultura mais... Eu estou meio frio. É verdade. Na verdade, o que se acontece hoje, a imprensa como um todo, ela divulga os acontecimentos que tem. Né? Você, às vezes, se divulga, olha, a saúde tá difícil. Pode ter algum lugar que a saúde não esteja difícil, mas a população tem a percepção disso, ou da violência, né? Tem cidades, por exemplo, que se fizer uma pesquisa lá, entre as 3 maiores preocupações deles, tá com violência. Mas você olha lá, a porta da casa do cidadão está aberta, o carro está aberto, eles estão ali sentados no início da noite, na porta de casa. Ou seja, às vezes não tem violência alguma, mas pelo fato de se ver a divulgação, acaba criando um senso comum. Nós estamos passando num momento no Brasil de muita singularidade nisso. Esses escândalos que vieram, Mensalão, Petrolão, né? E isso acabou muito porque tomou uma proporção muito grande que envolveu não só o brasileiro. Os investidores da Petrobras e outros países, por exemplo, outros países aí estão processando a Petrobras, né, por conta de que investidores desses países investiram na Petrobras e viram a ação despencar. Isso tornou uma notícia no mundo inteiro dessa questão
da divulgação. E isso se vê o quê? Se um faz isso, se outro faz aquilo, né? Se outro faz aquilo, acaba se tornando um senso comum. É preciso ter muito cuidado para não se cometer, assim, alguma injustiça, como nós já vimos no passado aí, né? Uma época nós vimos o ex-prefeito Darcy Acorce ser preso, algemado, e depois falaram que era inocente. Quer dizer, não estou aqui condenando ninguém, mas tem que ter um certo cuidado. Agora, existe muitos casos de corrupção. Nós estamos vendo aí Petrobras, por exemplo, esse petrolão que tomou uma proporção gigantesca. Isso acaba caindo no senso comum da população de que o político é isso, que o político é aquilo, mas nós precisamos mudar. Eu sempre falo, precisam entrar para a política gestores, porque às vezes, por essa ideia de ser o político é corrupto, muitos não entram, muitos que teriam condições de fazer um trabalho bom à frente de uma prefeitura, um governo do estado, por exemplo, ao legislativo, que seja do município, do estado, da União, né? Entrar para a política, mas não entra com um certo receio dessa questão comum. Mas eu vejo também, por outro lado, que a Justiça está trabalhando muito bem. Polícia Federal, a Justiça Federal, Justiça Comum, tem feito um trabalho de resgatando. Porque se isso está vindo à tona, por exemplo, Mensalão, Petrolão, é porque a Justiça apurou. É verdade. As instituições estão funcionando. Pois não, Lincoln. Prefeito, lá em Palmeiras de Goiás, o senhor está no segundo mandato, o senhor não pode ser candidato à reeleição, mas o que a gente tem percebido em todos os cenários semelhantes é que os prefeitos já estão preparando seus pré-candidatos aí para esse pleito, que tem peculiaridades diferentes das outras eleições. Campanha diminuta, pré-campanha maior. Para muitos, a pré-campanha vai ser mais cara do que a campanha propriamente dita, principalmente onde não se tem candidatos conhecidos, e aí o trabalho de pré-campanha vai ser fundamental. Palmeiras já tem o esboço da campanha, já tem pré-candidato à sua sucessão pelo PSDB? Nós temos vários pré-candidatos. Nós estamos aqui em processo de conversação, né? Porque num processo que, de início, aparecem vários pré-candidatos. E na conversa vão afunilando, como é o caso de Goiânia. Começou com vários pré-candidatos, vão afunilando, aí tá agora 2 ou 3 pré-candidatos, vai afunilando, isso do PSDB que eu estou dizendo. Agora, Palmeiras não é diferente. Nós temos vários pré-candidatos a Palmeiras, né, que estão afunilando, estão conversando, tem pré-candidato também de outros partidos da base, né, de Palmeiras de Goiás. Eu posso citar aqui os nomes dos pré-candidatos pelo PSDB. Nós temos aí o Luiz Antônio, nós temos o Japão, o presidente da Câmara, Ailton, né? E tem surgido vários outros nomes do próprio PSDB que têm sido comentados na cidade, embora muitos não tenham falado, nem manifestado que mas exemplo do vereador Murilo, do pastor João Rosa, da base aliada, o próprio Vando Vitor, que não é do PSDB, mas está no outro partido da base. Assim, são vários pré-candidatos, né? O doutor Arivaldo também é um nome que se comenta o nome dele, né? Mas embora não seja do PSDB, mas estamos afunilando essa conversa, o Alípio, para chegar num consenso, para a gente possa estar fazendo a campanha. E você falou bem, essa mudança, né? Houve uma mudança muito grande, uma reestruturação das campanhas políticas, né? Essa pré-campanha ela vai ser muito importante e muita gente não se atentou para a importância dessa pré-campanha, né? Essa pré-campanha vai ser muito forte porque a hora que chegar a campanha mesmo é curta, né? Curta. Então a pré-campanha vai ser de uma importância fundamental. E você acha que vai ficar mais caro ou não? Olha, a intenção da Justiça Eleitoral é baratear o custo. Mas eu tenho cá minhas dúvidas, né? Assim, hoje o candidato não pode receber doação de pessoa jurídica. Então, quer dizer, se ele for um candidato que tiver mais posses, tiver mais bem... Ou mais amigos, né? Ou mais amigos, então, quer dizer, ele vai sair, quer dizer, tem alguma, entre aspas, vantagem, porque se ele tem patrimônio, se ele tem recurso, ele pode gastar. Então, acho que isso é uma tentativa de melhorar a nossa eleição, é válido como tentativa, mas eu acho que ainda nós vamos ter que fazer algumas adequações. Opinião minha. Os ouvintes dão uma cutucada de vez em quando, igual ouvido dizendo, bom dia, em Palmeiras tem um hospital chamado Marconi, é o Pedro do Jardim Petrópolis. Tem esse mesmo, esse hospital? Não, é um pronto-socorro lá, municipal, chamado Marconi Pereira. É esse que nós falamos aqui, que o deputado federal Marcos Abrão e a senadora Lúcia Vana conseguiram recurso para quê? Para a gente ampliar ele, construir mais leitos hospitalares, centro cirúrgico,
tomografia, né? Hoje nós já temos lá um aparelho de mamografia, de fazer o exame da mamografia. Ele funciona 24 horas, dá um atendimento bom. Mas a intenção é ampliar, tendo em vista o crescimento da cidade, né? A cidade está crescendo, está recebendo mais indústrias, né? Está recebendo mais indústrias, nós vamos estar recebendo mais indústrias nos próximos meses. Lançamos recentemente 6 indústrias, depois nós vamos estar falando sobre isso. E vamos lançar mais algumas aí daqui a uns dias. Prefeito, e como é que está? Isso é muito relativo, porque ele falou, de certo, fazendo uma crítica. É uma crítica. Ao nome do hospital, mas aqui em Goiânia tem a maternidade que leva o nome da mulher do Íris. Não, e outra coisa, Palmeiras, o governador é filho lá de Palmeiras, viveu toda a sua infância lá em Palmeiras. É natural que a cidade queira homenageá-lo. Prefeito, em relação às rodovias, me parece que há um problema, principalmente de Trindade, passando por Campestre, Palmeiras. Como é que está, prefeito? As rodovias, todas as rodovias que cortam Palmeiras estão de um ótimo estado, à exceção do trecho Palmeiras a Campestre, que nós verificamos na Getop, que está dentro desse pacote lançado pelo governo aí, daqui uns dias, para fazer a sua devida manutenção. Apenas essa, né, Palmeiras a Campestre. As demais, né, que são mais 5 rodovias, estão todas em ótimo estado. Prefeito, obrigado pela sua disposição de vir aqui ao Jornal da Manhã, se deslocar de Palmeiras. Um abraço ao Marcos Barbosa, meu conterrâneo, jornalista que o acompanha, nosso conhecido, gente boa, né? Brava Prefeito. Gente de Jataí. Esse era o discurso do Turival Nascimento, saudoso Turival Nascimento, que ganhou a vida pública lá em Jataí, ali em Serranópolis, em Mineiros, como deputado federal, grande principalmente homem. Depois da morte do Zé de Assis, e o discurso dele era sempre esse: brava gente de Jataí. Começava sempre assim. Aí uma vez lá em Itajá, ele pegou o microfone e falou: minha brava gente de Jataí, quer dizer, de Itajá e de Itaqui. Aí misturou tudo. Alípio, eu tenho uma passagem de Palmeiras, vou até contar para o prefeito aqui, Alberano Marques, que faz parte do folclore político, né? Uma vez trabalhando, iniciando a carreira, prefeito, na então Rádio Difusora, né? Fui com o Ronaldo Coelho fazer uma matéria lá, tinha uma série de denúncias contra o prefeito, me parece que era o Engel Santos, né? Isso, exatamente. E aí nós chegamos lá, aquele clima pesado na cidade, né? Passamos um dia inteiro e o prefeito não estava, fomos na casa do prefeito, isso é parte da história. Aí pensamos, Ronaldo, a situação aqui tá difícil. Fomos na casa do prefeito, quando sai um segurança do prefeito e diz: o prefeito tá aqui não, o prefeito não tá em Palmeiras. E aí o Ronaldo gostava muito de jovens, adolescentes, falavam: vamos parar nesse bar aqui em Palmeiras. Quando eis que, por volta quase da meia-noite, a gente ainda em Palmeiras, chega o prefeito, o Engel Santos, né? Aí foi: Ronaldo, agora nós estamos mortos aqui, porque o dia inteiro transmitindo aqui de Palmeiras, falando que a administração não ia bem. Aí o prefeito simplesmente cumprimentou a gente e disse: mas vocês não foram embora até agora? Eu falei: não, estamos aqui. Não, então vamos, desce um frango aí, vamos tomar uma cerveja por aqui. E aí ficamos. Ela não terminou em pizza, não, terminou na galinha. Alberano, obrigado por participar aqui no Jornal da Manhã. Um abraço aí à população de Palmeiras. Nosso sonzão chega muito bem lá, né, Alípio? Graças a Deus. Chega muito bem. 107,3. Eu quero agradecer a todos vocês, dizendo que Palmeiras está passando por essa transformação. Nós lançamos recentemente 6 novas indústrias para ir para Palmeiras. Vamos lançar nos próximos dias mais 5 ou 6 indústrias de ponta com tecnologia de ponta para ir para Palmeiras. Vai haver uma grande... Palmeiras vai continuar nessa grande transformação. Empresa com pelo menos 2 multinacionais indo para Palmeiras, uma do Japão, que trabalha na área de alimentos. Ela usa um processo chamado nanotecnologia, que tira o agrotóxico do alimento. O agrotóxico do alimento, por exemplo, se pega grão soja, por exemplo, tira o agrotóxico e transforma num produto natural, um produto orgânico. Né? Então é uma tecnologia inovadora no mundo. Está vindo do Japão para instalar. Porque o Japão, eles têm a tecnologia, mas não tem o produto, não tem a soja, não tem grãos. Isso se faz com leite, com grãos, com legumes, com frutas, enfim, faz tudo isso. Uma outra chinesa que nós vamos estar lançando nos próximos dias também na área de energia fotovoltaica, que é energia solar. Nós vamos estar lançando essa, enfim, Palmeiras vai estar passando por transformação. Nós vamos estar tendo um centro de cultura para inaugurar nos próximos meses, o VaptVupt. Estamos finalizando 200 mil metros quadrados de asfalto dentro de Palmeiras. Palmeiras, no final de 2016, vai estar com 100% de água, 100% de esgoto, 100% asfaltada. E construindo 740 casas. Das 740, dentro do programa Minha Caixa Minha Vida. Agradecer aqui, mais uma vez, deputado federal Marcos Abrão, deputado Balestra, nos ajudou bastante também nessas casas aí. São 740 casas
sendo construída dentro de Palmeiras de Goiás, né? Tivemos aí recapeamento das rodovias de Palmeiras, Cesarina, Palmeiras, Palmeiras Nazário, e agora o recapeamento de 104 mil metros quadrados conseguido pela senadora Lucevana. Então, Palmeiras, apesar da crise, nós estamos trabalhando e cortando gastos, sim, nós vamos ter que cortar mais gastos ainda, mas é para adequar e trabalhar. Para a crise só tem uma solução: trabalho. Tá certo. Muito obrigado a vocês. Obrigado, senhor. Obrigado aí, o Marcos Cipriano, o Alvo do Universo, o Alipe Nogueira, grande Alipe, né? Paulo Roberto. Alipe, nós fomos parceiros na minha primeira campanha. Isso. Nos ajudou bastante. Sou eternamente grato a você. E a você, Marcos Cipriano, a toda a equipe aqui, né, do Jornal da Manhã. Um grande abraço, um bom dia a todos. Eu não sei se é sintonia fina, mas o prefeito Alberano tem o mesmo timbre de voz do presidente do PSDB, que é o ex-deputado Afrânio Gonçalves. Mais ou menos é um timbre de voz parecido. Temos em comum também o fato de sermos bancários. Ele é do BEG e eu da Caixa. Talvez seja isso, né, amigo? E também o fato de serem tucanos, né, de alta plumagem. Um abraço, prefeito. Bom dia. Obrigado.